O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje, nós estaremos abordando o tema do livro, da leitura e sociedade. Abordando esse tema, nós temos um convidado especial, nosso colega da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Gilberto de Castro. O professor Gilberto de Castro é graduado em Linguística e Literatura, Letras, tem um mestrado também em Linguística pela Universidade Federal do Paraná e o seu doutorado nessa mesma área de Linguística pela USP. Professor Gilberto de Castro, é uma satisfação recebê-lo. Nós vamos, então, conversar bastante, né, sobre a questão do livro, da leitura, a sua trajetória também. Gostaria de saudá-lo inicialmente. Eu que agradeço o convite aí para participar e poder falar das coisas que a gente faz academicamente e também na editora, né? Certo. Professor Gilberto, você que, então, construiu, né, a sua rota, a sua trajetória nessa área da linguística, da letra, da língua portuguesa, associando todo esse aprendizado, né, essa qualificação sua na área educacional, né, até finalmente você se dedicar paralelamente, evidentemente, com os desafios da editora da Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria inicialmente de que a gente pudesse abordar justamente esse caminhar seu, né, na sua formação, e por que razões você se dirigiu para a questão das letras, né, da literatura, né, enfim, do aprendizado e do ensino da língua portuguesa, né, associando esses dois aspectos. Conte um pouco da sua história. É uma história, chega a ser engraçada em alguns momentos. Eu tenho uma passagem pelas ciências exatas, né? Eu cheguei a fazer meia licenciatura em matemática, muita gente não sabe disso, né? Eu sempre tive uma identificação escolar, né, quando eu era garoto, com uma facilidade para a área exata. Mas eu também sempre tive uma relação muito forte com a leitura, com os livros, né, até um pouco por conta da presença do livro, digamos, né, uma coisa que eu acho um aspecto extremamente positivo, né. Nós falamos pouco sobre a presença do livro, né, o quanto ele é importante. Às vezes mais do que a exigência de que se leia, enfim. Então, vim de um ambiente que havia livros, né, embora a formação do meu pai e da minha mãe fosse escolar, fosse reduzida, digamos assim, né? Mas, então, eu tive esse contato. E depois da passagem pelas exatas, eu entrei num tempo lá em crise, né? E por conta da minha relação com a leitura, com a literatura e com as ciências humanas de uma maneira geral, eu fui parar em letras, né? Certo. E aí, quando eu entrei na letras, eu me identifiquei muito com o curso, achei que estava no meu quintal, conheci pessoas interessantes, né? Que depois acabaram se tornando grandes amigos e tal. E aí fui desenhando uma carreira e saí da universidade e voltei meio brevemente para o mestrado. E acabei indo para o mestrado em Linguística, né? Que... Aí seu lado matemático. Na verdade não foi tanto o lado matemático, foi por conta até um pouco talvez, né, mas um lado teórico, né, realmente, filosófico da coisa. E eu fiquei um pouco dividido uma época, mas como tinha orientador, que foi o professor Faraco, né, então, orientador de peso, né, ele não era tão pesado naquela época, né? Hoje o nome dele é uma referência nacional e internacional em alguns campos. E aí fizemos uma dissertação bacana na área da teoria da linguagem. Então, minhas teses não têm, na verdade, uma relação direta com a educação linguística. E aí meu percurso foi interessante, porque eu dava aula em primeiro e segundo grau, quando eu fiz concurso eu trabalhava na secretaria
com produção de material didático de língua portuguesa, na época, uma equipe muito boa que a Secretaria tinha no antigo Departamento de Ensino Supletivo. E aí, nesse momento, tinha largado as aulas, estava apenas na Secretaria, apareceu o concurso para a área educacional, na metodologia de língua portuguesa no setor de educação. Como eu já tinha ali um trajeto, tinha sido monitor do Faraco também, para discutir questão de ensino de linguagem, né, no Brasil, eu estava muito... Eu tinha dado aula em curso de magistério também, então eu fiz uma incursão por quase todas as disciplinas da área em um determinado momento. Eu estudei alfabetização, eu estudei literatura infantil, eu estudava literatura brasileira, eu estudava literatura portuguesa, eu estudava teoria da linguagem, eu estudava um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando chegou o momento do concurso, em 91, eu tinha já uma bagagem boa, muito boa mesmo na época para fazer o concurso. Eu fiz o concurso com muita facilidade e já havia também parcerizado textos, né, artigos, junto com o Faraco, sobre o tema da leitura, que era um tema que sempre nos motivou muito, né, o diálogo, a conversa. E um tema até que nós nunca mais revisitamos, e ele revisitou algumas vezes por algumas trajetos e eu por outros, né? Depois, nos últimos anos, um pouco antes de eu entrar na editora, eu fiz uma pesquisa mais específica sobre o tema da leitura do livro em revistas de informação, em jornais, trabalhei com Gazeta, com Folha de São Paulo, Isto É, Época, para ver mais ou menos qual é qual a ideologia de leitura que a sociedade adota, digamos, as ideologias, digamos assim. E, então foi esse trajeto. E depois fui fazer doutorado, depois do mestrado, já na universidade, depois da chefia de departamento. Eu acabei indo para a USP, né, também fazendo doutorado. E um doutorado daí em que eu pude trabalhar com literatura. Fiz uma tese sobre o Graciliano Ramos. Certo. E, enfim, também não tem nada direto relacionado à educação, embora todo o aprendizado teórico eu sempre sofria com as avaliações da CAPES, dos programas, porque a minha produção sempre foi, por determinados olhares, considerada não muito identitária, né? Ela é... Mas uma área de fronteira, né? Porque você, ao Sim, mesmo justamente. tempo, associou todo o processo de produção de material, uma abordagem sobre leitura, signo, literatura e o material que é o livro, né? Fundamentalmente tem sido, né? Sim. E você, então, isso então indica que você foi preparando o terreno para se aproximar muito dessa experiência bastante interessante que é ser um diretor, né? Estar na direção de uma editora. Contudo, você também se aproximou muito de temas da filosofia da linguagem, da sociologia da linguagem, né? Que é justamente essa sua aproximação a esse teórico russo que é o Bakhtin, sobre o qual você, o professor Faraco e o Cristóvão Tesa organizaram um importante livro que já está na 4ª edição, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência também, problematizando a questão da linguagem, da leitura, da ideologia. Né? Essa foi uma coisa interessante da formação, que eu entrei no curso de letras num momento em que o pensamento bakhtiniano começava a aparecer no Brasil, né? Fim da ditadura, abertura política, então alguns autores, você sabe bem, de uma área sensível, né, a esse momento histórico. Os textos do Bakhtin eu acabei conhecendo, 2 deles, Marxismo e Filosofia da Linguagem, que depois vi os que não é do Bakhtin, mas de um parceiro, né, próximo, e o Problemas da Poética de Dostoiévski. Esses livros eu acabei conhecendo antes mesmo de acabar a graduação. E fiquei muito motivado, porque eu sempre tive apesar da experiência lá atrás com as exatas, nas letras eu acabei buscando uma teorização mais sociológica, né? Tanto para explicar o fato da educação linguística, como para explicar o próprio objeto estético a literatura em si, né? Então eu me identifiquei prontamente, né, com esses autores, e comecei a estudá-los ali no fim do curso, meados dos anos 80. E a dissertação de mestrado que eu fiz sob orientação do professor Faraco foi toda ela bebida nesse processo de teorização. E aí eu me aprofundei bastante, realmente, nessas questões.
E como a teoria do ciclo de Bakhtin ela é bastante profícua no sentido de pensar a linguagem integrada ao mundo, à sociedade, ao sujeito, às ideologias e tudo mais, ela tem um grande poder explicativo para muitos fenômenos sociolinguísticos, digamos assim. Né? Isso que por isso que quando eu digo que as teses não têm a ver exatamente com a educação, às vezes não diretamente, mas todo o fundamento para pensar, por exemplo, o aprendizado da linguagem, a formação do sujeito, a relação dele com a leitura, a relação do ser humano com o mundo simbólico, né? Porque, fundamentalmente, a linguagem é um universo de signos extremamente plástico, mas hoje nós vivemos o mundo da explosão sígnica, né? Quer dizer, e não são tantas as teorias que olham para o mundo globalmente, né? É verdade. Então, eu tive uma identificação muito grande, depois fui me aprofundando. E agora mesmo, essa semana, começo minha outra disciplina na pós, que é justamente intitulada Leituras Bakhtinianas, que eu trago, basicamente, o pensamento sobre a linguagem, sobre a questão estética do ciclo de Bakhtin na disciplina. E a análise de discurso ela é bastante fértil, né, Gilberto, hoje, e ela perpassa diversas áreas de conhecimento, né? A sociologia, a antropologia, a psicologia, a própria linguística, evidentemente, né? E outras áreas, né? A comunicação. Então, hoje é uma ferramenta até metodológica interessante, a análise, né? Foucault, George Steiner, inclusive Steiner, ele foi publicado, né, pela nossa tradução editora, do Faraco, né? É uma referência internacional. E só para dar já que você falou no Steiner, a gente está conseguindo colocar os livros da editora no site da Cultura. Então, hoje, se quiser comprar o Steiner, pode indicar para os amigos, porque o nosso sistema de venda ainda é muito ancestral, digamos assim, boleto bancário, então, mas é um livro que quem tiver no Brasil pode comprar pela Cultura, né, hoje. Puxa, isso já é um avanço. Diário do Bigo, que é outra uma tradução importante também da editora. O Diálogos com Bakhtin também, que é o nosso livro. Na quarta edição já, né? Quarta edição, e como você disse, é um best-seller. Ele é um dos best-sellers da editora. Referência. E agora vocês publicaram também o poeta prêmio Nobel polonês, lá, o Milosz, né? Isso, exatamente. Czesław Milosz, né? Vai ser lançado ainda, mas ele já está editado. Já está indicado no site, inclusive. Mas nós vamos voltar a esse tema logo depois do nosso intervalo. Tá? Legal. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. O nosso tema de hoje está abordando a questão do livro, da leitura em sociedade. Para abordar esse tema, nós temos então o professor Dr. Gilberto de Castro, que é professor associado da Universidade Federal do Paraná e diretor da editora da UFPR. Professor Gilberto, então, no primeiro bloco você nos apresentou a trajetória da sua formação na área de letras, na linguística, a sua experiência na educação e no ensino e aprendizado da língua materna, também do português, mas também suas incursões importantes na área do discurso, da análise de discurso e digamos, a sua especialidade também com o Círculo de Bakhtin, juntamente com os mestres da Universidade Federal do Paraná, né, que é o professor Faraco, o Cristóvão Teza, provavelmente o professor Borges também, né, transitou por aí, né, que são as referências, né, sem, evidentemente, deixar de citar, né, os demais colegas, né, tem a Marlene Weinart e outros, né, grandes pesquisadores. Há vários. Né, o Luiz Bueno, que foi diretor, inclusive. Então, vocês têm um time, sempre foi um time muito bom, né, de letras e linguística, uma referência, né, nacional e internacional. Isso só, eu acho que engrandece a Universidade Federal. Mas, enfim, eu acho que nós temos que, já que você está numa função importante aí, porque a editora da Universidade Federal, ela, creio eu, atingiu a sua maioridade. Isso é fruto de uma história interessante que começa lá atrás, né, com a Leila Bufrem, passando pelo escritor, né, e ex-professor da Federal, Roberto Gomes, né, Luiz Bueno, a Cirlei. Luiz Ribeiro antes. Luiz Ribeiro, exatamente. Luiz Bueno. Isso, Luiz Carlos Ribeiro. Professor Celei Ranzi, eu acho que sou exatamente, o sexto, né? Quinto, não sei.
Então, claro que as editoras da universidade têm problemas. Algumas superaram e outras vão superar, e espero que a nossa supere. Mas antes de você nos falar um pouco da história nossa, da editora, gostaria que você nos dissesse, afinal, os desafios do que é a produção do livro, porque está associado à leitura, ao processo educacional e ao acesso ao conhecimento. Como é que reflexão você nos traz diante dessas tecnologias hoje desafiadoras? Eu falei da questão da presença do livro, né? Quando recentemente saiu, acho que semana passada, uma matéria sobre a questão das bibliotecas, uma lei que o Lula assinou um pouco antes do fim do mandato, da obrigatoriedade em 10 anos, até 2020, toda escola ter a sua biblioteca. Chega a ser estranho num país como o Brasil, né? Quer dizer, chega a ser estranho, né? Uma lei assim tão tardia, né, da exigência de uma biblioteca. Então, falar da questão da presença do livro, né, quer dizer, um dos grandes problemas da leitura no Brasil foi a ausência do livro, né. Mas uma outra coisa que eu sinto falta quando eu vejo debates sobre leitura, em todos os jornais, às vezes escritores falando, ou mesmo intelectuais, até educadores, é a não associação, educadores menos, né, por conta da própria função, mas a não associação ao debate sobre leitura no Brasil à questão educacional, né? Eu acho que não dá para desvincular, por exemplo, hoje, condição do professor com a questão da educação para a leitura. Ao mesmo tempo que não se pode falar em leitura no Brasil ignorando a sua história. Essas comparações que comumente nós vemos sobre, na França se lê não sei quantos livros, na Alemanha não sei quantos livros, que se compara ao Brasil, são comparações, no meu entendimento, bastante equivocadas, né? Eu acho que é até desrespeitoso você fazer uma análise desse tipo com o povo brasileiro, considerando a própria história que o Brasil teve, né? Sem dúvida. Quer dizer, a demora, a tardia instalação da imprensa no Brasil, Machado, né, em Crônicas da virada do século XIX para o XX, estava falando do volume de analfabetos, né? Cecília Meirelles chutava a canela do ministro da Educação, do Getúlio, exigindo universalização da educação. Certo. Então, num país em que você tem uma universalização educacional tardia, é claro que você tem falta de leitura. O livro não estava presente, a educação não estava presente. E isso vai incidir aonde, né? Daí, para dar um salto, pulando etapas, aí vai incidir no estudante universitário. Certeza. Hoje sabe-se que sobram vagas acadêmicas, né? Você não tem qualificação acadêmica na população brasileira para você universalizar o curso universitário. Gilberto, nessa direção, então, de uma certa descoberta do prazer pela leitura. Claro que as novas tecnologias digamos, uma enxurrada midiática de revistas, não seria também um meio termo para você criar as melhores condições da pessoa ter acesso finalmente ao livro, criando boas revistas, claro, dando acesso? O que você acha? E a questão do livro eletrônico, por exemplo? A questão às vezes a tecnologia, um dos dados que são, digamos, explicativos da condição da gente, histórica, da relação com a escolarização, com a leitura, é perceber que quando você tem o primeiro pontapé no século XX de universalização da escola brasileira, você tem também a televisão. É só lembrar, nós somos do tempo que vimos a Copa do Mundo, né, já ao vivo e a cores. Né? E a Copa foi uma explosão de venda de televisão e tal. Essa tecnologia chegou e nunca mais foi embora. Como não vai embora tudo isso que você citou aí? Né? Eu vejo que essas tecnologias da internet e tudo mais estão trazendo o apelo da leitura, estão trazendo a grande possibilidade da distribuição do pensamento. Né? Eu acho que elas têm que estar cada vez mais associadas às iniciativas educacionais, para que ela também não se pulverize. Hoje você tem o acesso a um volume de informação. O que é que precisa ser feito na minha avaliação? Precisa se dar alguma ordem, né? Escolarmente falando, a essa grande possibilidade de acesso. Né? Mas eu não gosto de ouvir aqueles que temem por essa possibilidade. Sim. A distribuição, a Biblioteca da Alexandria, lá, a Biblioteca Universal, nunca foi tão possível, né?
quanto ela está sendo possível hoje. Eu ouvi uma fala de um editor inglês no final do ano passado, na USP, na Biblioteca Brasiliana, que foi recentemente inaugurada. Ele disse assim: me perdoem os que são contra o eletrônico, e eu também tenho lá os meus problemas com isso. Mas ele dizia assim: hoje se sabe, tem pesquisas dizendo isso, em inglês falando, que mais de 90% quase 100% do conhecimento humano já é passível de ser encontrado com alguns cliques. E, pasme, ele disse, dizem também as pesquisas que 90% desse conhecimento lá dentro está correto. Então, acho que a gente está vivendo numa época em que nós somos obrigados a repensar o conceito de erudição, o que é ser erudito, o que é ter muito conhecimento, até a questão dos livros, né, mesmo. Hoje os periódicos estão cada vez mais migrando para os eletrônicos, porque dificilmente você vai encontrar alguém que vai ler um periódico inteiro, né? A própria editora hoje está acompanhando essa evolução, né? Sim. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa, né? Porque no catálogo da editora existe um catálogo por área de conhecimento, né? Eu achei, digamos, identifiquei uma dezena, no mínimo, de áreas de conhecimento, Sim. né? E vocês combinam uma produção que é local, mas que não é mais paroquial, né? Não. No sentido, eu fiz uma dissertação, quero então publicar, não é isso? Porque vocês combinam grandes autores internacionais, né? A prova disso é o que nós já falamos, né? E, as então, traduções, eu gostaria que você nos contasse um pouco essa história, inclusive dos projetos que vocês têm em vista. Veja, em relação... O livro universitário é um livro muito específico, né? Claro. Então, você produz o livro do Ceslau Mios, né, que a gente está saindo do forno agora. Obviamente, ele é um livro que interessa ao ambiente da tradução, e interessa a alguns intelectuais que vão trabalhar com a literatura polonesa, enfim, um tipo de... Então, o leitor do livro universitário ele é sempre muito específico. Esse é um dos desafios para quem é um editor universitário. Como localizar esse autor? Porque uma das grandes críticas e temas debatidos no mundo editorial é como eu distribuo o livro. Só que o processo de distribuição também tem sofrido alterações. Hoje, essas ferramentas eletrônicas todas aí que você citava, né, as redes sociais, tudo mais, essa possibilidade do mundo digital, é um canal importante para você fazer, porque o livro ele precisa ser conhecido. Então, a questão de distribuição nunca é um ato individual, não é a vontade de um editor. Ninguém vai pedir um livro para você se ele não sabe que o livro existe. Por isso as feiras são importantes, né? O que está no mirante da editora? Está no mirante entrarmos, sim, no livro digital. Agora uma proposta inicial da questão da memória, o acervo de memória digital. Nós pretendemos colocar, junto com outros títulos, junto com o professor Baranov, uma equipe que está trabalhando, colocar os livros que falaram sobre a história da universidade, que entraram na coleção dos 100 anos da universidade, que passamos a editar ano passado, que esses livros entrem para download, para acesso e para download gratuito. Então, quem quiser, a partir, imagino, de 2014, mais consolidadamente falando, pesquisar sobre a universidade, vai poder acessar determinados livros que falaram dela. E, futuramente, nós temos na pauta a questão de começar a fazer contratos já duplos, prevendo a edição do livro, tanto no formato papel quanto no digital. Só que, como existem várias questões aí de ordem financeira, de ordem técnica, é bom ter um pouco de cautela, porque no mundo do livro digital, principalmente no Brasil, ainda há muita coisa para se definir mais claramente. Gilberto, duas últimas questões para fechar o nosso programa. Uma, quais são as perspectivas da editora já com a questão do Mercosul, de um diálogo maior entre os países e universidades latino-americanas? A prova disso é a UGM, o Grupo Montevideo. Que chances tem a editora de estar mais próximo de coedições, etc.? E também a última questão é a questão da feira, que está próxima aqui e justamente é um acesso bem facilitado, democrático, com livros a 50% do seu valor. Gostaria que você falasse dessas duas questões para fechar o nosso programa. Legal. Bom, a questão dessas parcerias todas, como é que normalmente tem funcionado a editora? Eu acho que durante a minha gestão, uma coisa que me deixou feliz, assim, agradado, é
foi a procura que a editora mereceu, digamos, né? Certo. Muita gente procurando a editora. Então, assim como as propostas de tradução, essas propostas de integração, elas até fica o apelo, né, para os colegas todos aqui, elas dependem muito mais dos elos que os pesquisadores vão construindo. À medida que esses elos são consolidados, são elos positivos, né, que podem gerar uma fecundidade aí de produção bibliográfica, a editora está aberta e vai botar para avaliação do seu conselho. Aprovado no conselho, a gente vai buscar as condições necessárias para publicar. Então, nós temos alguns livros aí já, alguns projetos, você mesmo já também nos trouxe um projeto de articulação de trabalhos na América Latina. A professora Ana Salas, da Sociologia, também já esteve na editora nessa perspectiva. Tem algumas traduções nesse sentido sendo montadas também, sendo produzidas na editora. Ótimo. Então, acho que é uma perspectiva positiva, né? E a feira, então? A feira é o feirão é a minha menina dos olhos, né? O feirão foi uma aposta motivada até por uma ex-funcionária da editora que não trabalha mais, né, na editora, casou e foi morar no exterior. Mas ela ia para a feira da EDUSP. E aí um dia ela me disse: professor, por que é que nós não fazemos uma feira de 50% do valor dos livros na Federal? Mas nós já tínhamos a feira do livro universitário em setembro, outubro, ali no pátio da reitoria. Mas eles pusemos, professor, mas o Politécnico lá está livre e tal. E aí nós resolvemos, achei que a ideia era boa, e fizemos uma primeira versão em 2010. E de lá para cá... Sempre no mês de fevereiro. Desculpe, de abril. Abril. Exatamente. Então, nós temos em abril o feirão de 50%, depois temos em setembro, nesse ano vai acontecer em setembro, a Feira Universitária do Livro, hoje em parceria com o SESC, né? Que ampliou até a oferta de livros. Então, o feirão foi super bem sucedido, é bem sucedido. Cada ano, esse ano, o pessoal vai notar, quem já foi nos outros, que está maior. Nós estamos trazendo, inclusive, livros infantis também, que não tinha. A Senac vem, outras editoras que não tinham vindo vão vir também. E todos aceitaram a proposta de 50%. Há livros, inclusive, que estão a mais de 50%. Estarão a mais de 50% do que o valor dos catálogos. Certo. Né? E aí será a partir do dia... A partir do dia 9, 10 e 11 de abril. Bom. Começa na terça-feira. Então, nós aproveitamos então a convidá-lo e a convidá-la, né, a frequentar, né, o pátio da reitoria, né, onde... Não é na reitoria, é no prédio da administração do Politécnico. Nós perfeito. usamos o telhado ali já, certo. a construção para fazer ali. Isso. Então, essa era uma das dúvidas que se tinha, se o feirão daria certo. Porque eu ouvi gente dizendo, mas no Politécnico talvez não seja um lugar, as pessoas não vão, umas ideias um pouco equivocadas sobre o perfil do leitor. Certo. Quando ele vê essas facilidades, ele vai, né? Então, nós agradecemos, professor Gilberto, né, essa sua, enfim, avaliação, reflexão, né, sobre o papel da leitura, do livro e das editoras universitárias, né? E convidamos você novamente a nos assistir no próximo programa. Até lá!